Me chamo Eugênia. Tenho 81 anos hoje. E lembro como se fosse ontem da primeira vez que percebi que meu nome era só um jeito de dizer que eu tinha feito alguma coisa errada. Foi numa tarde de outubro de 1948. O céu estava carregado, daqueles que ameaçam tempestade, mas só ficam na ameaça. Eu tinha acabado de completar 8 anos e estava sentada no degrau da entrada de casa, aquele de cimento áspero que arranhava as pernas da gente. Brincava com uma boneca de pano que a tia Rosa tinha feito para mim, a única boneca que já tive na vida. Foi quando ouvi aquele trovão de voz. Eugênia, que é que você está fazendo aí parada? Tem roupa para estender? Era meu pai, homem alto, de mãos grossas como troncos de árvore e olhar que fazia até gato fugir. Ele nunca me chamava de filha, de pequenininha, de nada dessas coisas que ouvia os pais das minhas amigas dizerem. Era sempre Eugênia, assim, com a voz pesada caindo sobre meus ombros. Larguei a boneca e corri para o tanque nos fundos, com o coração batendo tão forte que parecia que ia saltar pela boca. Não queria levar bronca outra vez. Em casa, a gente aprendia a ser rápido, ou então o cinto falava mais alto que qualquer palavra. Nossa casa ficava na beira da cidade, lá em Minas, numa ruela que nem calçamento tinha. Era uma casa simples, de 5 cômodos espremidos que abrigavam uma família de 7 pessoas. Meu pai, minha mãe, eu, a mais velha, meus 3 irmãos, todos homens, e minha irmãzinha Maria do Carmo, que chegou por último quando eu já tinha quase 8 anos. Ah, como aqueles meninos tinham valor naquela casa. Quando o José fez 7 anos, ganhou um peão de presente. Quando o Antônio aprendeu a assobiar, meu pai fez questão de mostrar para todo mundo no armazém. Mas comigo era diferente. Minha mãe, coitada, mal tinha tempo de respirar. Acordava antes do sol nascer e só parava quando todos já estavam dormindo. Tinha as mãos sempre ásperas, rachadas de tanto esfregar roupa e lidar com água e sabão. O rosto dela, que nas fotos de moça era bonito e risonho, foi ficando marcado, como uma fruta que amadurece rápido demais. E os olhos foram perdendo aquele brilho, sabe? Viraram olhos cansados, que pareciam olhar sempre para longe, como quem procura um descanso que nunca chega. Eugênia, ajude sua mãe com os meninos. Eugênia, vá buscar água. Eugênia, o feijão tá queimando. Era sempre assim. Meu nome na boca dos adultos só servia para me lembrar de alguma obrigação ou apontar um erro. Nunca ouvi um Eugênia, que bonito esse desenho, ou Eugênia, como você tá crescida. Nada. Era como se eu fosse apenas 2 mãos a mais para o trabalho. Na escola não era muito diferente. A professora Dona Celeste tinha seus preferidos e eu nunca estava entre eles. Talvez porque minhas roupas eram sempre as mais remendadas ou porque eu chegava sempre com o cabelo mal penteado. Não tinha ninguém para me arrumar de manhã. Eu mesma tentava dar um jeito nas minhas tranças, mas nunca ficavam como as das outras meninas. Lembro de uma vez, devia ser 1949 ou por aí, que teve apresentação na escola. Cada criança tinha que recitar uma poesia. Passei semanas decorando aqueles versos, praticava baixinho enquanto lavava a louça, enquanto varria o chão. No dia, usei o vestido menos surrado que tinha, aquele de bolinhas azuis já meio desbotadas. Nem almocei direito de tão nervosa. Agora, Eugênia Soares vai recitar A Casa, de Vinícius de Moraes, anunciou Dona Celeste. Subi no pequeno tablado, as pernas tremendo como vara verde. Olhei para a plateia, procurando algum rosto conhecido. As mães das outras crianças estavam todas lá, algumas até com câmeras fotográficas. Da minha família, nem sinal. Engoli seco e comecei. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Recitei tudo direitinho, sem gaguejar uma vez sequer. No final, houve aplausos, mas eram aplausos educados, daqueles que se dá por obrigação. Voltei para o meu lugar, sentindo um vazio que nem sabia explicar. Quando cheguei em casa, contei animada. Mãe, recitei uma poesia hoje, a professora disse que fui bem. Ela estava debruçada sobre o tanque, as costas curvadas, os braços mergulhados na água ensaboada. Nem levantou a cabeça para me olhar. Que bom, menina. Agora me ajude com essa roupa que o sol já está baixando. Naquele momento, senti algo se apagar dentro de mim.
como uma velhinha de aniversário que se assopra e vira só fumaça. Ali entendi. Para existir nessa casa, eu precisava ser útil, não ser especial. Os anos foram passando assim. Enquanto as outras meninas da minha idade começavam a se arrumar para festinhas, a sonhar com namorados, eu ia me afundando cada vez mais no trabalho doméstico. Com 12 anos, já cozinhava para a família inteira. Com 14, lavava, passava, arrumava e ainda cuidava dos irmãos mais novos. O pior era quando tinha visita em casa. Meu pai se transformava. Sorria, contava causos, batia palmas nas costas dos compadres. Os meninos eram chamados para se apresentar, para mostrar como estavam crescidos, fortes. E eu era apenas a moça, aquela que servia o café, que trazia o bolo, que depois lavava as xícaras. Alguns nem sabiam meu nome, mesmo depois de anos visitando nossa casa. Uma vez, tinha uns 15 anos, ouvi o compadre Tonico perguntar: "E essa menina aí, como se chama mesmo? Já tá moça, hein? Logo vai ter pretendente batendo na porta." Aí disse, meu pai olhou para mim como se estivesse me notando pela primeira vez. "Essa é a Eugênia, minha ajudante." "Nem filha," ele disse. "Ajudante." Naquela noite, chorei baixinho na cama estreita que dividia com minha irmãzinha caçula, a Maria do Carmo. A única que chegou depois de mim, depois que mamãe já tinha os 4 meninos que meu pai tanto queria. A pequena dormia pesado. Não percebeu meu corpo tremendo com os soluços abafados pelo travesseiro. Foi nessa mesma época que conheci a Dona Matilde, uma senhora que morava 2 ruas acima da nossa. Ela vendia doces na porta da igreja e sempre me dava um pedacinho de cocada quando eu passava. "Para adoçar a vida, minha filha," dizia ela, com um sorriso que mostrava a falta de alguns dentes. Dona Matilde foi a primeira pessoa que realmente me viu. Não a Eugênia que lavava, passava e cozinhava, mas a Eugênia que tinha sonhos, que gostava de histórias, que sabia fazer um desenho bonito quando tinha um lápis e papel à mão. "Menina, você tem mão boa para desenho," ela me disse um dia, depois que eu rabisquei um passarinho num papel de embrulho. Devia praticar mais. Aquelas palavras ficaram girando na minha cabeça por dias. Alguém tinha notado algo bom em mim, algo que não era apenas a minha utilidade. Era um sentimento tão estranho que eu mal sabia o que fazer com ele. Comecei a me esgueirar para a casa dela sempre que podia. Inventava desculpas. Levar um pouco de feijão que sobrou, perguntar se ela precisava de alguma coisa da venda. Dona Matilde parecia entender minha fome. Não fome de comida, que essa em casa, graças a Deus e ao trabalho duro do meu pai, nunca faltou. Era fome de ser vista, de ser chamada pelo nome com carinho, de ouvir uma palavra boa. Na casa dela, pequena e cheirando a canela, eu me sentia gente. Ela me contava histórias da juventude dela, de quando dançava nas festas juninas e de como conheceu o falecido marido. Me mostrava retratos antigos, me ensinava ponto cruz, me dava livros velhos que tinha guardado. Foi em um desses livros, um romance desbotado chamado Clarissa, que li uma frase que nunca mais esqueci. "Ninguém pode fazer você se sentir inferior sem o seu consentimento." Fechei o livro e fiquei pensando. Será mesmo? Será que eu estava consentindo em ser invisível? Mas como fazer diferente, se desde que me entendo por gente foi assim? Naquela noite, voltei para casa com o livro escondido debaixo da blusa. Era o primeiro objeto que eu tinha que era só meu, que ninguém mais iria tocar ou usar. Guardei debaixo do colchão e nas noites seguintes lia escondido, usando a luz fraca que vinha da rua que passava pela janela pequena do quarto. Foi por essa época também que comecei a me olhar no espelho, coisa que raramente fazia. Não que tivéssemos muitos espelhos em casa. Havia apenas um, pequeno e rachado, pendurado na parede da sala. Mas uma tarde, quando todos tinham saído e eu estava sozinha arrumando a casa, parei na frente dele. Vi uma moça de rosto oval, de olhos escuros meio tristes, com o cabelo castanho sempre preso num coque simples. Não era feia. Percebi com surpresa. Não era bonita como as moças das revistas, claro, mas tinha algo que era só meu. Passei a mão pelo rosto, sentindo os contornos. "Eugênia", sussurrei para o reflexo. "Eu sou a Eugênia." Foi a primeira vez que falei meu próprio nome sem que fosse para responder a um chamado ou a uma bronca.
Era estranho, mas também era bom, como se, de alguma forma, eu estivesse me reconhecendo pela primeira vez. Mal sabia eu que esse pequeno momento na frente do espelho seria o começo de uma longa jornada. Uma jornada para encontrar minha voz, para aprender a existir além das paredes daquela casa, além do silêncio que me cercava. Os dias naquela casa eram como contas de um mesmo rosário, parecidos, repetitivos, seguindo sempre na mesma direção. O sol nascia e comigo os trabalhos também. Antes mesmo dos passarinhos começarem sua cantoria, eu já estava de pé, acendendo o fogão a lenha, preparando o café forte que meu pai gostava. Logo os meninos acordavam, esfregando os olhos, pedindo comida, brigando entre si. A casa ficava barulhenta, cheia de gritos, risadas e choramingos. Menos eu. Eu me movia em silêncio, como uma sombra, servindo, limpando, ajeitando. Às vezes me perguntava se alguém notaria se eu simplesmente não estivesse ali. Foi em 1951, quando eu tinha 11 anos, que aconteceu algo que mudou um pouquinho as coisas. Era domingo de festa da padroeira, e pela primeira vez mamãe disse que eu podia ir à quermesse depois que terminasse as obrigações. Terminei tudo numa rapidez só. Até os meninos ficaram espantados de ver como minhas mãos voavam entre a louça, a vassoura e as roupas. Tá com pressa hoje, hein? Disse meu irmão José, me olhando com curiosidade. Não respondi. Tinha medo que se falasse muito sobre isso, alguém mudaria de ideia. Quando terminei tudo, fui até minha mãe, que remendava uma calça na máquina velha de costura. Já acabei, mãe. Ela ergueu os olhos, parecendo surpresa. Por um instante, achei que ia sorrir, mas logo voltou para o tecido entre os dedos. Então pode ir. Mas volta antes de escurecer, viu? Saí quase correndo, o coração leve como nunca tinha sentido. A pracinha da cidade estava enfeitada com bandeirolas coloridas. Barraquinhas de comida e jogos se espalhavam em volta do coreto, onde tocava uma bandinha. O cheiro de pipoca e algodão doce misturava-se no ar, fazendo meu estômago roncar. Andei por ali, olhando tudo com olhos arregalados, quase sem acreditar que eu estava mesmo ali, sozinha, livre. Foi quando vi Dona Matilde em sua barraquinha de doces caseiros. Ela sorriu ao me ver, os olhos enrugados nos cantos de tanto sorrir na vida. Eugênia! Que bom te ver fora daquela casa, menina! Aproximei-me timidamente. Ela me estendeu um pedaço de doce de abóbora. Toma, é presente. Peguei o doce, sentindo a textura macia e úmida. Dei uma mordida pequena, deixando o sabor doce se espalhar pela boca. Obrigada, Dona Matilde. Você merece coisas doces na vida, menina. Todo mundo merece. Fiquei ali, ao lado dela, enquanto ela vendia seus doces. Vez ou outra, me pedia para embrulhar um brigadeiro ou entregar o troco. Me senti útil, mas de um jeito diferente. Não era uma obrigação pesada. Era quase uma brincadeira. Quando começou a escurecer, me despedi dela, com o coração apertado por ter que voltar para casa. Vem me ajudar domingo que vem também, ela disse enquanto guardava as coisas. Não era uma pergunta, era um convite. Senti algo quente no peito. Pela primeira vez, alguém queria minha companhia, não apenas meu trabalho. Voltei para casa flutuando. Mal sabia que aquele seria o começo de muitos domingos na quermesse, ao lado de Dona Matilde. Foi ali, naquelas tardes de domingo, que comecei a sentir que existia um mundo além das paredes da minha casa. Um mundo onde eu podia ser Eugênia, não apenas a menina ou a ajudante. O tempo foi passando. Eu crescia, mas continuava invisível em casa. Meu corpo mudava, virando de menina para moça, mas ninguém parecia notar. Quando completei 15 anos, nem lembraram da data. Passei o dia como qualquer outro, lavando, passando, cozinhando. À noite, Dona Matilde apareceu em casa com um pequeno embrulho. Vim trazer isso para Eugênia, disse ela à minha mãe, que a olhou meio desconfiada. Era um lenço de pescoço, vermelho vivo, com pequenas flores bordadas à mão. Nunca tinha ganhado algo tão bonito. Feliz aniversário, menina, ela sussurrou quando me abraçou. Aquele abraço. Ah, aquele abraço. Foi como se alguém tivesse aberto uma janela numa sala fechada há anos. Senti o ar entrar, fresco, novo. Senti as lágrimas quererem vir,
mas as segurei. Em casa, aprendi cedo que chorar não adiantava nada. Nessa época, as coisas começaram a ficar mais difíceis em casa. Meu pai andava nervoso, preocupado com dinheiro. O trabalho na lavoura não ia bem e as contas só aumentavam. As noites se encheram de discussões entre ele e minha mãe. Gritos, portas batendo, silêncios pesados que duravam dias. Em uma dessas noites, depois de uma briga particularmente feia, minha mãe veio para o quarto que eu dividia com Maria do Carmo. Sentou-se na beirada da cama, o rosto cansado à luz fraca da lamparina. Vou precisar que você ajude mais, Eugênia, ela disse, a voz baixa para não acordar minha irmã. Seu pai tá falando em tirar os meninos da escola para trabalhar. Olhei para ela, sentindo um aperto no peito. Os meninos adoravam a escola, especialmente Antônio, que vivia com a cabeça nos livros. O que eu posso fazer, mãe? Ela suspirou, passando a mão pelo rosto. Dona Clara me disse que tá precisando de alguém para ajudar na casa dela. Cozinhar, lavar, essas coisas. Falei que você podia ir. Senti como se tivessem jogado um balde de água fria em mim. Trabalhar na casa dos outros? Deixar minha família? Mas, mãe, é só por um tempo, filha, ela disse. E notei que era raro ela me chamar assim. Até as coisas melhorarem. O dinheiro vai ajudar a manter os meninos na escola. Engoli o nó que se formou na garganta e assenti. O que mais eu podia fazer? Desde pequena, aprendi que minhas vontades vinham depois das necessidades da família. E se isso significava que meus irmãos poderiam continuar estudando? Tudo bem, mãe, eu vou. Ela me olhou por um momento e vi algo em seus olhos que não costumava ver. Gratidão? Culpa? Não sei dizer. Então, num gesto rápido e desajeitado, ela me abraçou. Foi um abraço curto, quase envergonhado, como se não soubesse bem como fazer aquilo. Você é uma boa menina, Eugênia. E saiu, deixando-me sozinha com meus pensamentos e medos. No dia seguinte, arrumei minhas poucas coisas numa trouxa. Não tinha muito. Alguns vestidos simples, o lenço que Dona Matilde me deu, uma fita de cabelo, um pequeno terço que era da minha avó. Parei diante do espelho rachado da sala, olhando para meu reflexo. Você consegue, Eugênia, sussurrei para mim mesma, tentando ganhar coragem. Despedi-me dos meus irmãos, que pareciam confusos. Para eles, eu sempre estive ali, parte da mobília da casa. Agora estaria longe, e isso era estranho. Meu pai limitou-se a um aceno de cabeça e algumas recomendações secas. Trabalhe direito, não dê motivo de queixa, traga o dinheiro no fim do mês. Minha mãe me acompanhou até a porta. Havia um silêncio pesado entre nós, cheio de coisas não ditas. Se cuida, foi tudo o que ela disse, os olhos marejados. E assim fui, com 15 anos recém-completados, trabalhar na casa de Dona Clara, uma viúva rica que morava numa casa grande do outro lado da cidade. O primeiro dia na casa de Dona Clara foi assustador. A casa era enorme, com tantos cômodos que me perdi várias vezes. Havia tapetes macios no chão, cortinas de tecido fino nas janelas, móveis de madeira escura e brilhante. Parecia outro mundo. Dona Clara não era uma patroa má, mas era exigente. Mostrou-me cada canto da casa, explicando como queria que tudo fosse feito. Havia regras para tudo. Como dobrar os lençóis, como limpar os vidros, como preparar o chá da tarde. Você vai dormir no quartinho dos fundos, ela disse, apontando para um cômodo pequeno ao lado da cozinha. O domingo é seu dia de folga, pode visitar sua família, mas quero você de volta antes do anoitecer. O quartinho era simples, mas maior que o espaço que eu tinha em casa. Havia uma cama só para mim, um pequeno guarda-roupa e até uma mesinha com um espelho. Sentei-me na cama, sentindo o colchão macio sob meu peso, e deixei as lágrimas rolarem livremente pela primeira vez em anos. Chorei por tudo, pela família que eu deixava, mesmo que lá eu fosse quase invisível, pelo medo do desconhecido, pela solidão que sentia. Mas também chorei por uma pequena sensação de liberdade que começava a nascer dentro de mim. Ali, naquela casa estranha, eu não era a filha que ninguém notava. Era Eugênia, a moça que trabalhava para Dona Clara. Um papel novo, uma chance nova. Os primeiros meses foram difíceis. O trabalho era pesado e a saudade de casa apertava o peito todas as noites.
Mesmo que em casa eu fosse pouco notada, era o único lugar que eu conhecia. Nos domingos, voltava para visitar, levando o dinheiro que ganhava. Meu pai pegava o envelope sem dizer obrigado, guardava no bolso e logo começava a falar sobre as contas, sobre como aquilo mal dava para cobrir as despesas. Mas minha mãe sempre encontrava um jeito de ficar a sós comigo por alguns minutos. Perguntava como eu estava, se estava comendo direito, se não estavam me tratando mal. Era mais atenção do que ela jamais tinha me dado quando eu morava ali. Talvez a distância tivesse feito algo que a convivência não conseguiu, me tornar visível aos olhos dela. Meus irmãos continuavam na escola e isso me dava algum consolo. Antônio, especialmente, vinha me mostrar seus cadernos, as notas boas que tirava. Ele era o único que parecia realmente sentir minha falta. Quando você vai voltar para casa, Eugênia? Ele me perguntava sempre. Eu sorria e desviava o assunto. Como explicar que, apesar das dificuldades, algo em mim estava mudando? Como dizer que, pela primeira vez, eu estava começando a existir como pessoa, não apenas como uma extensão das necessidades da família? Foi na casa de Dona Clara que aprendi muitas coisas. Aprendi a cozinhar pratos que nunca tinha ouvido falar, a lidar com tecidos finos, a polir a prata até brilhar. Também aprendi a ler melhor, pois às vezes, quando terminava as tarefas mais cedo, Dona Clara deixava que eu pegasse livros da pequena biblioteca da casa. Você tem mãos habilidosas, ela me disse um dia, depois que arrumei um arranjo de flores que ficou particularmente bonito. E olho para a beleza. Foi a primeira vez que alguém, além de Dona Matilde, notou algo especial em mim. Senti o peito se aquecer com aquelas palavras simples. Aos poucos, fui ganhando a confiança de Dona Clara. Ela começou a me deixar mais à vontade pela casa, a pedir minha opinião sobre pequenas coisas, a confiar em meu gosto. Quando ela recebia visitas, era eu quem servia o chá, arrumava a mesa, preparava os doces. Esta é Eugênia, ela me apresentava às visitas. Não sei o que seria de mim sem ela. Aquelas palavras, como elas me alimentavam. Ser reconhecida, ser apresentada pelo nome, ser elogiada. Era como água para uma planta quase seca. Nos tempos livres, ia visitar Dona Matilde. Contava a ela sobre a casa de Dona Clara, sobre os livros que estava lendo, sobre as pequenas mudanças que sentia em mim. Tá vendo, menina? Ela dizia, os olhos brilhando. Tá começando a florir. Deus não faz nada sem propósito. Às vezes a gente precisa sair do canteiro para crescer direito. Nas visitas à casa dos meus pais, notei mudanças também. Minha mãe parecia mais frágil, mais cansada. Os meninos estavam crescendo rápido, especialmente José, que já ajudava meu pai na lavoura nos fins de semana. Maria do Carmo, agora com quase 10 anos, assumira muitas das tarefas que antes eram minhas. Em uma dessas visitas, encontrei minha irmã chorando escondida atrás do tanque. Sentei-me ao lado dela, passando o braço pelos seus ombros pequenos. O que foi, Maria? Ela fungou, enxugando as lágrimas com a manga do vestido. Tô cansada, Eugênia. É muita coisa para fazer. E o pai só grita comigo. Meu coração apertou. Vi nela o reflexo do que eu fui. Uma menina sobrecarregada, invisível, apenas uma ajudante. Puxei-a para um abraço apertado, sentindo seu corpo pequeno tremer. Eu te entendo, Maria, mais do que você imagina. Naquela noite, quando já estava de saída para voltar à casa de Dona Clara, chamei minha mãe para um canto. Mãe, a Maria está muito cansada. Ela é só uma criança. Minha mãe suspirou, passando a mão pelo cabelo grisalho. E o que você quer que eu faça, Eugênia? Também ando cansada. Tudo ficou mais difícil desde que você saiu. Senti uma pontada de culpa, mas também uma faísca de indignação. Os meninos podiam ajudar mais. O Antônio e o Joaquim já tão grandinhos. Ela me olhou como se eu tivesse dito algo absurdo. Menino não foi feito para serviço de casa. E menina foi feita para quê, mãe? As palavras saíram antes que eu pudesse pensar. Houve um silêncio entre nós. Vi algo passar pelos olhos dela. Surpresa, confusão, talvez um lampejo de compreensão. Mas logo ela desviou o olhar. Vai, que já tá ficando tarde. Dona Clara não gosta que você chegue depois do escurecer. Saí da casa com um peso no coração. Por Maria, por minha mãe, por todas nós.
mas também com uma certeza crescendo dentro de mim. Eu não queria aquela vida. Não queria ser apenas uma sombra, uma ajudante, uma pessoa sem voz. Queria ser vista, ouvida, valorizada. Queria ser Eugênia, com tudo o que esse nome pudesse significar. E assim, aos 16 anos, comecei a sonhar com um futuro diferente. Um futuro que eu mesma desenharia, com as cores que eu escolhesse. Foi trabalhando na casa de Dona Clara que conheci o Vicente. Ele era sobrinho dela, um rapaz da capital que vinha visitá-la vez ou outra. Alto, de ombros largos e um jeito quieto de falar, como se pesasse cada palavra antes de soltá-la no ar. Na primeira vez que o vi, estava eu limpando a sala quando ele chegou, trazendo uma mala pequena e um livro debaixo do braço. Fiquei sem jeito, o pano de pó ainda na mão, o cabelo meio desarrumado escapando do coque. Ele me olhou com curiosidade. Você deve ser a Eugênia. Tia Clara fala muito de você. Fala? De mim? A ideia de que alguém falava de mim quando eu não estava presente era tão estranha que quase não acreditei. Sou sim, senhor, respondi, baixando os olhos como tinha aprendido a fazer diante de gente importante. Por favor, nada de senhor. Me chame de Vicente. Ergui os olhos, surpresa com a gentileza na voz dele. Nos dias que se seguiram, notei que Vicente não era como os outros homens que eu conhecia. Não dava ordens, não erguia a voz, não esperava ser servido como se fosse rei. Pelo contrário, muitas vezes o encontrava na cozinha, preparando seu próprio café ou lavando a xícara que usara. Minha mãe me ensinou cedo que cada um cuida do que suja. Ele me disse uma vez, quando o peguei enxugando a pia onde tinha lavado uma fruta. Aquilo era tão diferente do que eu via em casa que mal sabia como reagir. Meu pai nunca, jamais, tinha posto as mãos numa louça suja ou numa vassoura. Para ele, isso era coisa de mulher. Vicente estava na cidade estudando para um concurso. Passava horas debruçado sobre livros e papéis na varanda dos fundos, rodeado pelo aroma das damas da noite que Dona Clara plantava. Às vezes, quando eu passava para levar um café ou recolher a louça do almoço, ele erguia os olhos e sorria. Era um sorriso calmo, sem segundas intenções. Um sorriso que dizia, eu te vejo. Numa tarde de maio de 1952, quando o calor já começava a dar uma trégua, levei uma bandeja com café e broa de fubá para ele. Encontrei-o com a testa franzida, mordendo a ponta do lápis. Problema difícil? Perguntei, colocando a bandeja sobre a mesinha. Ele piscou, como se acordasse de um transe, e sorriu. Equações. Nunca foram meu forte. Olhei por cima do ombro dele para o papel cheio de números e letras misturadas. Meu coração acelerou um pouquinho. Posso? Perguntei, apontando para o papel. Ele pareceu surpreso, mas assentiu. Peguei o lápis da mão dele. Nossas peles se tocaram por um instante breve e senti um calor subir pelo braço. E comecei a resolver a equação no cantinho do papel. Os números sempre foram amigos meus, desde o tempo da escola. Era como se falassem comigo, se organizassem na minha cabeça de um jeito que fazia sentido. Acho que dá isso, disse, apontando para o resultado que tinha encontrado. Vicente olhou para o papel, depois para mim, os olhos arregalados. Está certo, como você fez isso tão rápido? Dei de ombros, de repente envergonhada. Em casa, ninguém nunca tinha se importado com o fato de eu ser boa com números. Na verdade, quando tirava notas boas na escola, meu pai costumava dizer que isso não adiantava nada para uma menina, que o que importava era saber cozinhar e limpar. Sempre gostei de matemática, respondi baixinho. Na escola era minha matéria preferida. Você estudou até que ano? Até o 4º ano. Depois tive que parar para ajudar em casa. Vicente balançou a cabeça, algo como tristeza ou indignação passando pelo seu rosto. É uma pena. Você tem talento. Podia ter ido longe. Aquelas palavras ficaram ecoando na minha cabeça por dias. Você tem talento. Podia ter ido longe. Ninguém nunca tinha falado assim comigo, como se eu tivesse potencial para algo além do fogão e da vassoura. Nas semanas seguintes, sempre que podia, eu passava mais tempo perto de Vicente. Não era difícil arrumar desculpas. Um café para servir, uma roupa limpa para entregar, um livro caído para recolher. E ele sempre tinha um sorriso para mim, sempre uma palavra gentil. Uma tarde,
Encontrei-o na varanda lendo um livro de poesias. Gosta de poesia, Eugênia? Ele perguntou, erguendo os olhos do livro. Não sei, nunca li muita. Quer que eu leia uma para você? Assenti, sentando-me timidamente na beirada de uma cadeira próxima. Vicente começou a ler, a voz macia como veludo. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Ouvi, encantada, a cadência das palavras, o ritmo que embalava o significado. Quando ele terminou, fiquei em silêncio, saboreando o eco daquelas palavras dentro de mim. O que achou? Perguntou Vicente. É como se ele estivesse falando da minha vida, respondi, surpreendendo a mim mesma com a sinceridade. Sempre tem uma pedra no caminho. Sempre tem algo que faz a gente tropeçar, voltar, recomeçar. Vicente me olhou de um jeito diferente então, como se estivesse me vendo pela primeira vez. Você tem alma de poeta, Eugênia. Naquela noite, deitada na cama do quartinho dos fundos, repeti essas palavras para mim mesma. Alma de poeta. Como era possível? Eu, a menina invisível, a que servia, a que limpava, ter alma de poeta? As visitas de Vicente à casa de Dona Clara foram ficando mais frequentes. Em cada uma delas, encontrávamos momentos para conversar. Ele me emprestava livros, primeiro poesia simples, depois romances finos, com palavras que eu precisava procurar no dicionário velho que ficava na estante da sala. Numa dessas visitas, ele me trouxe um caderno de capa dura, com folhas em branco. Para você escrever seus pensamentos, disse ele. Suas próprias poesias, talvez. Olhei para o caderno como se fosse um tesouro. Ninguém nunca tinha me dado algo assim. Algo que dizia, suas palavras importam. Foi nesse caderno que comecei a escrever, primeiro timidamente, depois com mais confiança. Escrevia sobre o céu que via da janela, sobre as margaridas no jardim de Dona Clara, sobre a saudade que sentia dos meus irmãos. Escrevia sobre o silêncio da casa de meus pais e o barulho do meu coração quando Vicente estava por perto. Quando completei 17 anos, Vicente me convidou para dar uma volta pela praça da cidade no meu dia de folga. Fiquei tão nervosa que quase disse não. O que as pessoas iriam pensar? Eu, uma empregada doméstica, andando ao lado de um homem estudado como ele? Mas o desejo de estar com ele foi mais forte que o medo. Vesti o único vestido bom que tinha, aquele que guardava para a missa de domingo, e prendi o cabelo com mais cuidado que o normal. Foi uma tarde mágica. Andamos pela praça, conversando sobre livros, sobre a vida na capital, sobre os sonhos que ele tinha. Vicente queria ser professor. Dizia que não havia nada mais bonito que ver os olhos de alguém se abrirem para o conhecimento. E você, Eugênia? Qual é o seu sonho? A pergunta me pegou de surpresa. Sonho? Eu mal tinha permissão para existir, quanto mais para sonhar. Não sei, nunca pensei nisso. Pense agora, ele insistiu gentilmente. Se pudesse fazer qualquer coisa, o que seria? Fechei os olhos por um momento, deixando a pergunta ecoar dentro de mim. O que eu queria? O que eu, Eugênia, desejava para minha vida? Queria aprender mais, respondi finalmente. Terminar os estudos, ler todos os livros que pudesse e talvez ensinar outras meninas como eu que elas também podem aprender, que elas também importam. Vicente pegou minha mão, apertando-a de leve. É um sonho lindo, Eugênia, e perfeitamente possível. Olhei para nossas mãos unidas, sentindo um misto de alegria e medo. Como poderia ser possível? Eu era apenas uma empregada, filha de lavradores, sem dinheiro, sem oportunidades. Como se lesse meus pensamentos, Vicente continuou. Existe uma escola noturna na capital. Conheço o diretor. Tenho certeza que ele aceitaria você como aluna. Poderia trabalhar durante o dia e estudar à noite. Na capital? Mas como eu iria viver lá? Minha tia tem uma amiga que precisa de alguém de confiança para ajudar na casa. Falei de você para ela. Disse que você é inteligente, dedicada, honesta. Fiquei sem palavras. Vicente tinha pensado em tudo isso? Por mim? Por quê? Por que você está fazendo isso por mim? Perguntei, a voz trêmula. Ele sorriu, aquele sorriso que iluminava até os cantos mais escuros da minha alma. Porque acredito em você, Eugênia.
Acredito que você merece mais do que a vida lhe deu até agora. E porque... Ele fez uma pausa, como se buscasse coragem. Porque me importo com você. Mais do que deveria, talvez. Naquele momento, senti algo se quebrar e renascer dentro de mim. Uma casca dura que protegia meu coração, feita de anos de indiferença e invisibilidade, rachava para dar lugar a um sentimento novo, quente, vibrante. Quando voltei para a casa de Dona Clara naquele dia, era como se caminhasse nas nuvens. A possibilidade de uma vida diferente, de um futuro que eu mesma escolheria, parecia de repente ao meu alcance. Mas a realidade não demorou a me puxar de volta para o chão. Como contar à minha família? Como dizer ao meu pai que eu queria ir embora, estudar, ser mais do que ele sempre achou que eu poderia ser? No domingo seguinte, fui para casa com o coração pesado. Encontrei minha mãe na cozinha, como sempre, preparando o almoço. Parecia mais cansada, mais envelhecida. Mãe, comecei, sentando-me à mesa da cozinha. Preciso contar uma coisa. Ela me olhou, enxugando as mãos no avental. O que foi? Tá doente? Não, mãe, é que surgiu uma oportunidade para mim, na capital. Expliquei sobre o trabalho na casa da amiga de Dona Clara, sobre a escola noturna, sobre a chance de terminar meus estudos. Enquanto falava, vi o rosto dela passar da surpresa à descrença. E quem vai mandar dinheiro pra gente, Eugênia? Já não basta ter saído daqui, agora quer ir para mais longe ainda? Eu continuaria mandando dinheiro, mãe, só que seria da capital. E quem garante que esse emprego é decente? Que essa tal escola existe mesmo? O Vicente... Ah, ela interrompeu, os olhos de repente duros. Então é isso? Tá indo atrás de homem? Não, mãe, não é nada disso. Eugênia... A voz dela baixou para um sussurro urgente. Homem promete mundos e fundos quando quer alguma coisa de uma moça. Depois que consegue, some. Já vi isso acontecer com moças melhores que você. Suas palavras me atingiram como um tapa. Moças melhores que você. Até minha própria mãe achava que eu valia pouco. Não é isso, mãe. Vicente só quer me ajudar. Ele acredita que eu posso ser mais... Mais o quê? Mais do que sua mãe? Mais do que as mulheres da sua família foram por gerações? Quem você pensa que é, Eugênia? Nesse momento, meu pai entrou na cozinha, o senho franzido. Que gritaria é essa? Minha mãe se virou para ele, os olhos brilhando de raiva ou medo, não sei dizer. Sua filha quer ir embora para a capital, atrás de um homem. Não é isso, pai. Tentei explicar, mas ele já erguia a mão, me silenciando. Então é assim que você agradece tudo o que fizemos por você? Criamos, demos comida, teto, e agora quer ir embora, virar uma qualquer na cidade grande? Eu só quero estudar, pai. Terminar os estudos, ser alguém. Ser alguém? Ele repetiu, a voz subindo. E o que você é agora? Nada? Ninguém? É isso que você acha da sua família, da sua criação? Senti as lágrimas queimarem nos olhos, mas não deixei que caíssem. Não ali, não diante dele. Não é isso que eu quis dizer. Pois fique sabendo que você não vai a lugar nenhum. Já foi demais deixar você ir trabalhar na casa daquela viúva. Capital, nem pensar. E não quero mais ouvir falar desse tal de Vicente. Homem nenhum vai fazer minha filha de boba. Ele saiu da cozinha, batendo a porta com força. Fiquei ali, paralisada. O sonho que mal tinha começado a nascer, já morrendo dentro de mim. Minha mãe se aproximou, o rosto agora mais suave. Filha, entenda. Seu pai só quer te proteger. O mundo lá fora é duro para uma moça sozinha. Não estaria sozinha, mãe. Teria trabalho, estudo. Eugênia, ela suspirou. Às vezes, a gente precisa aceitar o lugar que Deus nos deu. Eu também tive sonhos quando era moça. Também quis outras coisas. Mas a vida ensina a gente a se contentar com o que é possível. Olhei para ela, vendo de repente não apenas minha mãe, mas uma mulher que também teve desejos, esperanças, que também quis mais do que lavar, cozinhar, obedecer. Uma mulher que, como eu, tinha aprendido a se fazer pequena, invisível, a não esperar demais da vida. Eu não quero me contentar, mãe, disse baixinho. Não quero passar a vida sendo apenas o que os outros esperam que eu seja. Ela me olhou por um longo momento.
algo como admiração ou inveja brilhando nos olhos cansados. Você sempre foi diferente, Eugênia. Desde pequena, tinha um fogo dentro de você que eu nunca entendi bem. Talvez você realmente possa ter mais do que eu tive. Aquelas palavras acenderam uma pequena chama de esperança. Seria possível que minha própria mãe, depois de tudo, pudesse me apoiar? Me ajuda, mãe. Ajuda a convencer o pai. Ela balançou a cabeça, voltando à realidade. Você conhece seu pai. Quando põe uma coisa na cabeça, não tem quem tire. Melhor deixar essa ideia de lado, filha, pelo menos por enquanto. Voltei para a casa de Dona Clara naquela noite com o coração pesado. Como contar a Vicente que meu sonho tinha acabado antes mesmo de começar? Mas algo tinha mudado dentro de mim. Aquela menina que aceitava tudo calada, que se escondia nas sombras, estava dando lugar a uma mulher que começava a sentir o próprio valor. Uma mulher que tinha ouvido pela primeira vez que seu nome podia significar mais que apenas um chamado para o trabalho. Eugênia. Sussurrei para mim mesma enquanto caminhava pelas ruas escuras. Eugênia quer mais. E naquela noite, tomei uma decisão que mudaria para sempre o rumo da minha vida. Quando voltei à casa de Dona Clara naquela noite, a lua estava cheia, derramando sua luz prateada sobre o caminho. Uma lua como aquela, minha avó dizia, era sinal de mudança, de decisões importantes. Eu olhava para ela enquanto caminhava, como se pedisse conselho. Que faço, meu Deus? Murmurava para o céu estrelado. Vicente estava na varanda quando cheguei, como se tivesse adivinhado que eu precisava dele naquele momento. Bastou um olhar para ele entender que algo não tinha corrido bem. Venha, vamos conversar, disse, indicando o banco de madeira no jardim. Sentamos lado a lado, em silêncio por alguns instantes. O perfume das damas da noite enchia o ar, misturando-se com o cheiro de terra molhada. Tinha chovido mais cedo. Eles não deixaram, não é? Perguntou Vicente finalmente. Balancei a cabeça, sentindo a garganta apertar. Meu pai disse que não, que é loucura, que homem nenhum vai fazer a filha dele de boba. Vicente suspirou, olhando para as próprias mãos. Ele pensa que estou tentando, que minhas intenções não são... Eu sei que não é isso, interrompi. Sei que você só quer me ajudar, mas meu pai, ele não consegue imaginar que alguém faria algo por mim sem querer nada em troca. Ficamos novamente em silêncio. O vento balançava as folhas das árvores, fazendo-as sussurrar como se compartilhassem segredos. E agora? Perguntei, mais para mim mesma que para ele. Vicente virou-se para mim, seus olhos refletindo a luz da lua. Eugênia, você tem 17 anos. Logo será maior de idade, pode tomar suas próprias decisões. Mas minha família, eles precisam do dinheiro que mando. Você continuaria mandando. Da capital, como disse. Suspirei, pensando na cara de decepção da minha mãe, na raiva do meu pai, no olhar perdido da Maria do Carmo. Tenho medo, Vicente. Medo de ir e não dar certo. Medo de ficar e me arrepender pelo resto da vida. Ele pegou minha mão, segurando-a com delicadeza entre as suas. O medo faz parte. Mas pense, Eugênia, daqui a 20, 30 anos, olhando para trás, do que você terá mais medo? De ter tentado e talvez falhado, ou de nunca ter tentado? Suas palavras caíram sobre mim como gotas de chuva em terra seca. Absorvi cada uma delas, sentindo-as penetrar fundo, alimentando uma semente que já estava plantada em meu coração. Tem outra coisa, disse Vicente, a voz suave na noite silenciosa. Algo que preciso lhe dizer. Olhei para ele, o coração acelerando. Não estou fazendo isso só para ajudar. Não é só porque acredito no seu potencial, embora acredite muito, é porque... Ele respirou fundo, como quem toma coragem. Porque me apaixonei por você, Eugênia. O mundo parou por um instante. As palavras dele ficaram suspensas no ar, como se o próprio tempo tivesse segurado a respiração. Me apaixonei por você. Ninguém jamais tinha dito algo assim para mim. Por mim? Perguntei, a voz quase sumida. Ele sorriu. Aquele sorriso que fazia meu coração pular uma batida. Por você. Pela sua inteligência, pela sua força, pela sua bondade. Por esse olhar que parece carregar toda a beleza do mundo, mesmo que você não saiba. Senti as lágrimas subirem aos olhos, mas não eram lágrimas de tristeza, eram de reconhecimento.
Finalmente, alguém me via. Realmente me via. Eu também, sussurrei. Também sinto isso por você. Mas tenho tanto medo. Do quê? De que isso seja apenas um sonho. De que um dia você perceba que sou apenas uma moça simples, sem estudo, sem família importante e... Eugênia. Ele interrompeu gentilmente. Não existem apenas quando se fala de pessoas. Cada um de nós é um universo inteiro. E o seu é um dos mais bonitos que já conheci. Naquela noite, sob a luz da lua cheia, Vicente me beijou pela primeira vez. Foi um beijo doce, respeitoso, cheio de promessas silenciosas. Um beijo que selava não apenas nossos sentimentos, mas também uma decisão. Quando nos separamos, eu já sabia o que precisava fazer. Vou para a capital, disse, a voz firme. Vou estudar. Vou ser mais do que acharam que eu poderia ser. Vicente sorriu, um misto de alegria e orgulho nos olhos. Sabia que você escolheria o caminho mais difícil. É isso que admiro em você. Essa coragem que nem você mesma sabe que tem. Os dias seguintes foram de preparativos secretos. Vicente tratou de confirmar o emprego na casa da amiga de Dona Clara, uma senhora viúva chamada Dona Elisa. Garantiu minha vaga na escola noturna. Até mesmo Dona Clara ajudou, sem fazer muitas perguntas, preparando uma pequena trouxa com roupas que não usava mais, algumas peças finas que seriam úteis na capital. Vou sentir sua falta, menina, disse ela, quando me entregou o embrulho. Mas sei que você merece essa chance. Dona Matilde foi a mais difícil de contar. Seus olhos encheram-se de lágrimas, mas não era tristeza que vi neles. Era uma espécie de alegria misturada com preocupação. O mundo é grande lá fora, minha filha, disse ela, segurando minhas mãos nas suas, enrugadas pelo tempo. Mas seu coração é maior. Só não esqueça de onde veio. Não esqueça da gente que ficou. Nunca esqueceria, Dona Matilde. A senhora foi a primeira pessoa que realmente me viu. Ela sorriu entre as lágrimas, apertando minhas mãos. Vá com Deus, Eugênia. E que Ele abençoe cada passo seu. A parte mais difícil foi decidir como me despedir da minha família. Sabia que meu pai não aceitaria, que tentaria me impedir. Pensei em simplesmente partir, deixando uma carta. Mas algo dentro de mim dizia que isso não era justo, que eu precisava olhar nos olhos deles pelo menos uma vez, como a mulher que estava começando a me tornar. No domingo, visitei minha casa pela última vez. Levei um dinheiro extra que tinha guardado, algumas pequenas lembranças para meus irmãos. Maria do Carmo correu para me abraçar quando cheguei, como sempre fazia. Minha mãe estava na cozinha, meu pai na sala pequena, ouvindo rádio. O almoço foi como sempre. Quieto, com poucas palavras além de passe o sal, ou mais um pouco de feijão. Depois, quando meus irmãos saíram para brincar no quintal, chamei meus pais para conversar. Amanhã vou para uma capital, disse, a voz tremendo só um pouquinho. Já tenho emprego garantido na casa de uma senhora de respeito. Vou estudar à noite. E vou continuar mandando dinheiro todo mês. Não se preocupem. Meu pai ficou vermelho de raiva, as veias do pescoço saltando como sempre acontecia quando se enfurecia. Eu não autorizei isso, disse entre dentes. E enquanto você for minha filha, sempre serei sua filha. Interrompi, surpreendendo a mim mesma com a firmeza na voz. Mas agora preciso ser mais que isso. Preciso ser Eugênia. Que conversa é essa? Ele vociferou levantando-se. Tá achando que é melhor que todo mundo? Que é grande coisa? Não, pai, respondi, mantendo a calma. Só acho que sou gente, que mereço uma chance de escolher meu caminho. Ele andava de um lado para o outro como uma fera enjaulada. É aquele sujeito, não é? Meteu essas ideias na sua cabeça. Vicente me ajudou sim, me mostrou possibilidades que eu nem sabia que existiam. Mas a decisão é minha. Minha mãe, que até então estava em silêncio, se aproximou do meu pai, colocando a mão em seu braço. Augusto, disse baixinho, deixa a menina ir. Ele olhou para ela, incrédulo. O quê? Você também? Ela já decidiu, continuou minha mãe, a voz mais firme do que eu jamais tinha ouvido. Se não deixarmos, ela vai do mesmo jeito. Pelo menos assim, vai com nossa bênção. Meu pai olhou para ela, depois para mim. O rosto uma mistura de confusão e algo que parecia quase mágoa. Faz o que quiser então,
disse finalmente, dirigindo-se à porta. Mas não venha chorando depois, quando esse sujeito te abandonar. Ele saiu, batendo a porta. Fiquei ali, com minha mãe, ambas em silêncio por um momento. Obrigada, mãe, sussurrei. Ela se aproximou, tocando meu rosto com a mão áspera de tanto trabalho. Não me agradeça, filha. Só seja feliz. E não esqueça de nos escrever. Aquele toque foi o gesto mais afetuoso que me lembrava dela em anos. Senti as lágrimas virem, mas não as segurei dessa vez. Vou escrever. E vou mandar dinheiro. E vou visitar quando puder. E um dia, mãe, um dia vou voltar diferente. Alguém que a senhora vai ter orgulho de chamar de filha. Já tenho orgulho, ela disse, a voz embargada. Só nunca soube dizer. Na manhã seguinte, peguei o trem para a capital. Vicente me acompanhou até a estação, junto com Dona Matilde e Dona Clara. Minha mãe também apareceu para minha surpresa, trazendo Maria do Carmo pela mão. De meu pai, nenhum sinal. Quando o trem começou a se mover, olhei pela janela para aquelas pessoas que tinham sido diferentes tipos de família para mim. Pessoas que, cada uma a seu modo, me ajudaram a encontrar minha voz. Eugênia! Chamou minha mãe, correndo ao lado do trem por alguns metros. Eugênia! Ouvi meu nome sendo chamado não com raiva ou para me dar uma ordem, mas com amor, com saudade antecipada, com um adeus que carregava um até logo. E enquanto o trem ganhava velocidade, deixando para trás a pequena estação da minha cidadezinha, senti que estava finalmente indo ao encontro de mim mesma. Os primeiros dias na capital foram como um sonho confuso. Tudo era grande demais, barulhento demais, rápido demais. As ruas largas, os prédios altos, os bondes passando carregados de gente. O céu parecia mais distante, espremido entre os edifícios. E eu, uma menina do interior, me sentia pequena como uma formiga naquele formigueiro humano. Dona Elisa, a amiga de Dona Clara, era uma senhora elegante de uns 60 anos. Viúva de um juiz, morava sozinha num apartamento bonito, não tão grande quanto a casa de Dona Clara, mas fino, com móveis lustrosos e cortinas rendadas. Me recebeu com gentileza medida, nem fria nem calorosa. Vicente falou muito bem de você, disse ela, me mostrando o quartinho onde eu dormiria. Era um cômodo pequeno, mas limpo e arejado, com uma janela que dava para um pátio interno. Tinha uma cama de solteiro com colchão macio, um armário simples e até uma mesinha com um espelho. Luxo comparado com o que eu estava acostumada. Espero corresponder à confiança, senhora. Tenho certeza que sim. Agora descanse. Amanhã conversaremos sobre suas obrigações. As tarefas na casa de Dona Elisa não eram tão diferentes das que eu já estava acostumada. Limpar, lavar, passar, cozinhar. Mas havia regras mais rígidas, horários mais precisos. Dona Elisa gostava de tudo impecável, cada objeto em seu lugar exato. O almoço às 12 em ponto, o chá às 5. Nada de atrasos, nada de descuidos. Nos primeiros dias, me senti exausta. Não pelo trabalho em si, que era até mais leve que o da roça, mas pelo esforço de me adaptar a esse mundo novo, de não cometer erros, de não decepcionar. À noite, quando finalmente me recolhia ao meu quartinho, às vezes chorava baixinho, sentindo a saudade apertar o peito. Saudade da minha família, apesar de tudo, de Dona Matilde com seu sorriso sem dentes, até do cheiro de terra molhada depois da chuva. Mas havia também a escola. Ah, a escola! A primeira noite em que pisei naquela sala de aula, senti um frio na barriga que quase me fez voltar. E se eu não conseguisse acompanhar? E se os outros alunos rissem de mim, a caipira ignorante? Para minha surpresa, encontrei pessoas como eu. Trabalhadores, empregadas domésticas, operários, gente simples que, como eu, sonhava com algo mais. A professora, Dona Cecília, uma mulher de meia-idade com olhos vivos e inteligentes, nos tratava com respeito e paciência. Não importa de onde vocês vêm ou quanto tempo ficaram longe dos estudos, disse ela no primeiro dia. O que importa é onde querem chegar. Comecei pelos livros mais básicos, revisando o que já tinha aprendido lá atrás, na escola do interior. Aos poucos, fui avançando. As letras, que antes pareciam distantes, tornaram-se amigas.
Os números, que eu sempre gostei, revelavam segredos cada vez mais interessantes. Voltava para casa com a cabeça fervilhando de ideias novas, palavras novas, possibilidades novas. Às vezes, tão animada com o que estava aprendendo, esquecia até da saudade. E havia as cartas. Toda semana, sem falta, escrevia para minha mãe. Contava sobre a capital, sobre a escola, sobre as pequenas alegrias e dificuldades do dia a dia. Mandava sempre um dinheiro, não muito, mas o que podia poupar para ajudar em casa. Minha mãe raramente respondia. Escrever não era fácil para ela, que mal tinha frequentado a escola. Mas de vez em quando chegava uma carta curta, com notícias da família. Antônio estava se saindo bem nos estudos. José já trabalhava na lavoura com o pai. Maria do Carmo tinha crescido 1 palmo e perguntava por mim. Sobre meu pai, poucas palavras. Seu pai vai bem, graças a Deus. Era tudo o que dizia. Eu entendia o que não estava escrito. Ele ainda não tinha me perdoado. Vicente visitava a capital com frequência. Vinha a trabalho, dizia, mas eu sabia que era principalmente para me ver. Nesses dias, meu coração batia mais forte. Saíamos para caminhar pela praça, conversar sobre livros, sobre o futuro. Às vezes, quando Dona Elisa permitia, íamos ao cinema. Sentados no escuro, de mãos dadas, assistíamos a histórias de amor e aventura que pareciam tão distantes e tão próximas da nossa própria história. Foi numa dessas tardes, quando caminhávamos pelo parque da cidade, que Vicente me perguntou: Eugênia, você se casaria comigo? Parei de andar, o coração disparado. Tinha sonhado com esse momento, mas agora que ele chegava, senti um misto de alegria e medo. Vicente, você tem certeza? Ele sorriu, pegando minhas mãos entre as suas. Nunca tive tanta certeza de algo em minha vida. Quero passar meus dias ao seu lado. Quero ver você crescer, aprender, se tornar tudo o que pode ser. Quero ter filhos com você, ensiná-los a ver o mundo com os seus olhos. Filhos. A palavra ecoou em mim como um sino. Filhos a quem eu poderia chamar pelo nome com carinho, não com raiva. Filhos que saberiam desde o primeiro dia que eram amados, vistos, valorizados. Sim, respondi, as lágrimas já escorrendo pelo rosto. Sim, quero me casar com você. Ele me abraçou, me erguendo do chão num rodopiar que fez as pessoas ao redor sorrirem. Naquele momento, senti que tudo era possível, que o futuro se abria diante de mim como uma estrada larga, iluminada pelo sol. Mas a vida tem seus próprios planos, diferentes dos nossos. Na semana seguinte, recebi uma carta de minha mãe, apressada e cheia de borrões, como se escrita com mãos trêmulas. Meu pai estava doente, muito doente. Uma febre forte que não passava, uma tosse que rasgava o peito. O médico falava em tuberculose. Era para eu voltar, dizia ela. Voltar enquanto ainda havia tempo. Li e reli aquela carta, sentindo o chão desaparecer sob meus pés. Meu pai, aquele homem forte como um carvalho, que nunca adoecia, nunca fraquejava, agora estava à beira da morte e queria me ver. Mostrei a carta à Dona Elisa, que compreendeu imediatamente. Vá, menina, a família vem primeiro. Seu lugar estará esperando quando voltar. Peguei o trem naquela mesma tarde, o coração dividido entre a preocupação e um estranho ressentimento. Por que agora? Por que quando tudo estava começando a dar certo? A viagem de volta pareceu interminável. O trem avançava lentamente pelos trilhos, como se relutasse tanto quanto eu em retornar. Olhando pela janela, via a paisagem mudar. Os prédios altos dando lugar a casas mais baixas, depois as fazendas, aos campos abertos. O céu ficando maior, mais próximo. Quando finalmente cheguei à minha cidadezinha, era como se estivesse entrando num sonho antigo. As ruas de terra, as casinhas simples, o sino da igreja ao longe. Tudo parecia menor, mais apertado do que eu lembrava. Ou talvez fosse eu que tivesse crescido. Minha mãe me esperava na estação, o rosto mais envelhecido do que nas minhas lembranças, os olhos fundos de quem não dormia há dias. Como ele está? Perguntei, abraçando-a rapidamente. Mal, filha, não sai mais da cama, quase não come. Caminhamos em silêncio até a casa. Na porta, Maria do Carmo me esperava,
mais alta do que eu me lembrava, os olhos idênticos aos meus brilhando de contentamento ao me ver. Eugênia! Gritou correndo para me abraçar. Você voltou! Abracei minha irmã com força, sentindo o cheiro de casa que emanava dela. Cheiro de sabão caseiro, de terra, de infância. Voltei, Maria. Mas é só por um tempo. O quarto dos meus pais estava na penumbra, as cortinas fechadas para proteger os olhos sensíveis do doente. No ar, um cheiro forte de remédios misturado ao odor característico da doença, suor, febre, sofrimento. Meu pai estava deitado na cama que ele e minha mãe dividiam há décadas. Parecia ter envelhecido 20 anos desde a última vez que o vi. O rosto, antes corado e forte, agora era uma máscara pálida, com as maçãs salientes e os olhos fundos. A respiração vinha em arquejos difíceis, como se cada fôlego fosse uma batalha. Pai! Chamei baixinho, aproximando-me da cama. Ele abriu os olhos lentamente, como se o simples gesto exigisse um esforço enorme. Fitou-me por um momento, os olhos turvos pela febre parecendo ter dificuldade em me reconhecer. Eugênia? Disse finalmente, a voz tão fraca que mal se ouvia. É você, filha? Filha. Não menina, não você. Filha. Senti algo se quebrar dentro de mim. Sim, pai, sou eu. Vim assim que soube. Ele estendeu a mão, ossuda e frágil, e segurei-a entre as minhas. Estava quente, febril. Me perdoa, sussurrou, os olhos marejados. Fui duro demais. Não soube te ver direito. As lágrimas que eu segurara durante a viagem toda, agora corriam livremente pelo meu rosto. Não tenho que perdoar, pai. Tem, sim, ele insistiu, apertando minha mão com a pouca força que lhe restava. Nunca disse que tinha orgulho, que você era boa, especial. Soluços subiam pela minha garganta, difíceis de conter. Tudo bem, pai. Tudo bem agora. Não. Ele balançou a cabeça levemente. Não tá tudo bem. Desperdicei tempo. Não vi você crescer. Não vi você se tornar essa mulher forte. Ele tossiu, um som áspero que parecia rasgar seu peito frágil. Quando a crise passou, respirou fundo, com dificuldade. Quero que me prometa uma coisa, disse, os olhos agora fixos nos meus, com uma clareza momentânea. Prometa que vai seguir seu caminho, que não vai deixar ninguém te diminuir, nem mesmo as lembranças de um pai que não soube amar direito. Eu prometo, pai, respondi, a voz embargada. Prometo. Um pequeno sorriso apareceu em seus lábios ressecados. Minha Eugênia, murmurou, os olhos se fechando lentamente. Minha filha. Fiquei ali, segurando sua mão, vendo-o adormecer. O peito subindo e descendo num ritmo irregular. Cada respiração uma pequena vitória contra o inevitável. Naquele momento, entendi algo importante. Nem sempre temos o tempo que precisamos para consertar o que foi quebrado. Às vezes, tudo o que temos são alguns momentos frágeis, algumas palavras apressadas antes que seja tarde demais. Mas aquelas palavras, aquele minha filha, dito com amor, valiam uma vida inteira de silêncio. Meu pai partiu numa madrugada de abril, quando os primeiros raios de sol mal começavam a dourar as montanhas. Foi sem alarde, quieto como nunca foi em vida. Um suspiro mais longo, um estremecimento suave, e então o silêncio. Estava eu ao lado dele, segurando sua mão, como fizera nas últimas 3 noites. Descanse em paz, pai. Sussurrei, fechando seus olhos com a ponta dos dedos, como tinha visto minha avó fazer com meu avô tantos anos atrás. O enterro foi simples, como ele gostaria. A cidade inteira apareceu. Não éramos ricos nem importantes, mas numa cidade pequena, a morte é um acontecimento que une a todos. Minha mãe, firme em seu luto silencioso, recebeu os pêsames de cabeça erguida, os olhos secos. As lágrimas dela, eu sabia, viriam depois, na solidão da noite. Vicente chegou da capital no dia seguinte, trazendo não apenas seu apoio, mas também notícias importantes. Consegui transferência para uma escola aqui perto, disse ele, enquanto caminhávamos pelo quintal da minha casa após o almoço. Vou dar aulas no grupo escolar municipal. Olhei para ele, surpresa e confusa. Mas... e seus planos na capital? O concurso que estava estudando?
Ele sorriu, pegando minhas mãos entre as suas. Meus planos são estar onde você estiver, Eugênia. E agora, você precisa estar aqui. Olhei para a casa simples onde cresci, onde agora minha mãe viúva enfrentaria dias difíceis. Pensei em Maria do Carmo, ainda tão jovem, precisando de orientação. Nos meus irmãos, que teriam que lidar com mais responsabilidades agora que o pai não estava mais. Não posso deixá-los agora, disse, a voz embargada. Não depois de tudo. Eu sei, respondeu Vicente. Nunca pediria isso a você. Mas e meus estudos, meus sonhos? Vamos encontrar um jeito, ele garantiu. Tem uma escola noturna na cidade vizinha. Não é como a da capital, mas é um começo. Posso te levar e buscar todos os dias. Senti uma onda de gratidão tão grande que quase me faltou o ar. Este homem maravilhoso, estava disposto a mudar todos os seus planos por mim, por minha família. Te amo tanto, murmurei, recostando a cabeça em seu ombro. E eu a você, minha Eugênia. Mais do que palavras podem dizer. Nas semanas que se seguiram, uma nova rotina se estabeleceu. Durante o dia, ajudava minha mãe com a casa e com as costuras que ela tinha começado a fazer para fora, para complementar a pequena pensão que receberia. À noite, 3 vezes por semana, Vicente me levava de charrete até a cidade vizinha, onde eu continuava meus estudos. Não era fácil. O cansaço muitas vezes pesava sobre meus ombros como uma capa de chumbo, mas cada página virada, cada novo conhecimento adquirido, era como uma pequena vitória, uma confirmação da promessa que fizera ao meu pai. Em casa, as coisas também mudavam. Minha mãe, antes tão resignada e silenciosa, agora se via forçada a tomar as rédeas. Era ela quem decidia o que plantar, quanto vender, como administrar o pouco dinheiro que tínhamos. E para minha surpresa, ela demonstrava uma força e uma sabedoria que nunca tivera chance de mostrar antes. Você me inspirou, filha, disse ela uma noite enquanto costurava à luz do lampião. Ver você lutar pelo que queria me fez pensar que talvez eu também pudesse ser mais do que só a mulher do Augusto. Aquelas palavras aqueceram meu coração de um jeito que poucas coisas conseguiram. O casamento com Vicente aconteceu 6 meses depois do falecimento do meu pai. Foi uma cerimônia simples na igrejinha da cidade, com poucos convidados. Dona Matilde, já bem velhinha, mas ainda sorridente, veio apoiada numa bengala. Dona Clara fez questão de vir da capital, trazendo como presente um jogo de toalhas de mesa bordadas. Até Dona Elisa apareceu, para minha surpresa, com um envelope contendo uma quantia generosa para ajudar a começar a vida. Minha mãe, vestida em tom claro, parecia mais jovem naquele dia, como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. Maria do Carmo, minha única dama de honra, irradiava alegria no seu vestido cor-de-rosa, segurando um pequeno buquê de margaridas. Meu vestido de noiva não era luxuoso, mas tinha sido feito com carinho pelas mãos habilidosas da minha mãe. Simples, de um branco suave, com um corte que valorizava minha silhueta. Quando me olhei no espelho antes de sair de casa, vi não apenas uma noiva, mas uma mulher que tinha encontrado seu valor. Vicente esperava-me no altar, elegante no seu terno escuro, os olhos brilhando ao me ver entrar. Caminhei pelo corredor central sozinha. Não tinha pai para me entregar, mas não me senti sozinha. Senti como se cada passo me aproximasse não apenas do homem que amava, mas também do futuro que tinha escolhido para mim. Nossa casa ficava na cidade, perto da escola onde Vicente dava aulas. Era pequena, mas arejada e clara, com uma varanda onde coloquei vasos de flores e uma cadeira de balanço. Aos fundos, um quintal amplo onde logo começamos uma horta. Era o nosso cantinho de paz, o lugar onde construiríamos nossa história. Continuei meus estudos com determinação renovada. Terminei o que hoje chamariam de ensino fundamental, depois o médio. Vicente me incentivava sempre, me ajudando com as matérias mais difíceis, comemorando cada conquista como se fosse sua também. Quando completei o curso normal e me tornei professora, como ele, a primeira coisa que fiz foi correr até o cemitério e contar ao meu pai. Sentada ao lado da lápide simples, falei como se ele pudesse me ouvir. Consegui, pai. Sou professora agora. Vou ensinar outras crianças, outras meninas como eu fui. Vou chamar cada uma pelo nome, com carinho. Vou fazer com que se sintam vistas,
valorizadas. O vento sussurrou entre as árvores, balançando as flores silvestres que cresciam ao redor. Escolhi ver aquilo como um sinal de que, onde quer que estivesse, ele aprovava. Minha primeira turma foi de alfabetização, crianças de 6, 7 anos, com olhos grandes e curiosos e mãozinhas ansiosas para aprender. Entre elas, algumas parecidas comigo quando pequena. Quietas, invisíveis, acostumadas a não serem notadas. Dediquei especial atenção a essas. Chamava-as pelo nome muitas vezes durante o dia, elogiava seus trabalhos, incentivava-as a falar, a se expressar. Quando uma delas, a pequena Rosa, me mostrou um desenho cheio de cores e disse: "Fiz para a senhora, professora", senti que tinha fechado um círculo, que de alguma forma estava curando a menina que fui através daquela criança. A vida seguiu seu curso, com suas alegrias e desafios. Vicente e eu fomos abençoados com 3 filhos. Pedro, o mais velho, nascido no nosso 2º ano de casamento. Clara, que chegou 3 anos depois. E finalmente Augusto, nosso caçula, batizado em homenagem ao meu pai. Criei meus filhos de um jeito diferente do que fui criada. Cada um deles cresceu sabendo que era especial, que importava, que sua voz merecia ser ouvida. Chamava-os pelo nome com carinho, não com raiva. Abraçava-os todos os dias, dizia que os amava todas as noites antes de dormir. Pedro se tornou médico. Clara seguiu os passos do pai e se tornou professora. E Augusto, para minha alegria secreta, tornou-se um poeta reconhecido. Todos eles, à sua maneira, tornaram-se pessoas que sabiam seu valor e o valor dos outros. Minha mãe viveu para conhecer todos os netos e até mesmo alguns bisnetos. Nos últimos anos, morava conosco, numa suíte que Vicente construiu especialmente para ela nos fundos da casa. Foram anos de reconciliação, de descobertas mútuas. Aprendi a ver nela não apenas a mãe que não soube me valorizar, mas uma mulher de seu tempo com suas próprias batalhas e limitações. Ela nos deixou quando tinha 76 anos, de forma serena, depois de uma vida que, apesar das dificuldades, terminou cheia de afeto e compreensão. No fim, conseguimos construir uma relação que nenhuma de nós imaginava ser possível naqueles dias difíceis da minha infância. Maria do Carmo, minha irmã, seguiu meus passos e também se tornou professora. Meus irmãos homens trilharam seus próprios caminhos. José ficou com a terra do pai, Antônio virou professor e Joaquim abriu um comércio na capital. Sempre mantivemos contato, mesmo distantes. Dona Matilde, minha primeira amiga verdadeira, partiu enquanto dormia, alguns anos após meu casamento. Deixou-me sua receita de cocada e a lição mais importante que aprendi. Cada pessoa que vem ao mundo traz uma luz. Nossa tarefa é não deixar que essa luz se apague. Hoje, aos 81 anos, olho para trás e vejo uma vida plena. Não foi sempre fácil, não foi sempre feliz. Houve dias de dúvida, de cansaço, de saudade. Mas foi uma vida que construí com minhas próprias mãos, com escolhas que fiz sabendo meu valor. Vicente se foi há 3 anos, depois de mais de 6 décadas ao meu lado. Foi enquanto dormia, tranquilo, com um leve sorriso nos lábios. A dor da perda foi imensa, um vazio que nada preenche. Mas carrego comigo cada momento que compartilhamos, cada olhar, cada palavra dita e não dita. Ele foi o primeiro a realmente me ver, e através dos seus olhos aprendi a me ver também. Moro ainda na mesma casa, agora rodeada pelas memórias que construímos juntos. Meus filhos insistem para que vá morar com eles, preocupados com uma senhora de idade vivendo sozinha. Mas gosto da minha independência, da liberdade de seguir meu próprio ritmo. Além disso, não estou realmente sozinha. Tenho meus livros, meus escritos, minhas plantas. Tenho as visitas frequentes dos filhos, netos e até bisnetos. Tenho as alunas de antigamente, hoje mulheres adultas, que ainda vêm me visitar, trazendo flores e histórias de suas vidas. E todas as manhãs, quando acordo e olho para o espelho, ainda digo meu nome com carinho e respeito. Bom dia, Eugênia. Porque aprendi, ao longo de toda uma vida, que nosso nome não é apenas como os outros nos chamam. É como chamamos a nós mesmos. É como nos reconhecemos no espelho da existência.
Se há algo que gostaria de deixar como lição para quem me ouve agora, é isso. Seu nome é sagrado. Não permita que seja dito apenas com raiva, apenas como chamado para o trabalho ou a obrigação. Seu nome carrega sua essência, sua história, sua luz. E se ninguém mais o disser com amor, diga a você mesmo todos os dias, até que acredite, até que sinta seu valor, até que saiba, sem sombra de dúvida, que você existe e que isso é maravilhoso. Eu sou Eugênia. Esta é a minha história. E mesmo quando eu não estiver mais aqui para contá-la, ela continuará viva em cada pessoa que aprender a dizer seu próprio nome com amor.